Eles disseram a ele que ela era apenas uma vadia, uma ômega, a mais baixa dos baixos. Eles disseram que pegá-la seria um trabalho de 5 minutos. Mas quando o sol nasceu sobre as montanhas de Montana, 12 dos executores de elite do Rei Alpha estavam quebrados, inconscientes ou implorando por misericórdia. E ela tinha ido. Ela não apenas correu, ela os caçou. Agora Gideon Blackwood não quer a cabeça dela em uma estaca. Ele quer saber como uma garota sem garras e sem patente derrubou um esquadrão de extermínio. E ele está vindo para descobrir ele mesmo. Esta é a história de Sarafina Hart. O letreiro de neon da lanchonete de sal zumbia com um zumbido elétrico moribundo, limpa a garganta, tremeluzindo contra a forte neve que cobria os arredores de Mas Montana. Eram 11 Portal Peto M em uma terça-feira. As estradas estavam mortas. O ar era afiado o suficiente para congelar a respiração nos pulmões, e Sarafina Hart estava esfregando uma mancha de café do balcão com um fervor que beirava o obsessivo. Ela não deveria estar aqui. Não nesta cidade, não nesta vida. Aos 24, Sarah parecia nada mais do que uma estudante de pós-graduação cansada ou uma fugitiva tentando se misturar à marcenaria. Ela usava uma camisa de flanela grande, jeans manchados de graxa e um crachá que dizia Molly. Seu cabelo, uma bagunça escura e emaranhada de cachos castanhos, estava preso em um coque bagunçado, expondo a pele lisa e pálida de seu pescoço. Não havia marca ali, nenhuma tatuagem de matilha, nenhuma mordida de acasalamento, apenas pele. Para o nariz treinado, ela cheirava a chuva e baunilha fraca, suave, despretensiosa e inconfundivelmente ômega. A patente mais fraca, a casta submissa. Ou assim o livro de biologia disse. A campainha acima da porta tilintou, o som destoando na lanchonete silenciosa. Uma rajada de vento ártico varreu para dentro, seguida por 3 homens. Sarah não olhou imediatamente. Ela continuou esfregando, mas todo o seu corpo ficou rígido. O cheiro a atingiu antes mesmo que eles batessem a neve de suas pesadas botas de combate. Era um cheiro de almíscar, pinho e agressão. Executores. Estamos fechados, Sarah disse, sua voz rouca. Ela não se virou. O letreiro diz aberto até meia-noite, querida. O primeiro homem disse. Sua voz era um ronco profundo entrelaçado com a arrogância de um alfa a quem nunca foi dito não. Sarah virou-se lentamente. Havia 3 deles, mas ela sabia que haveria mais executores do lado de fora, pois uma matilha alta nunca viajava em números ímpares. Eles viajavam em esquadrões. Estes 3 eram enormes, ombros largos esticando-se contra jaquetas de couro, olhos piscando com matizes âmbar antinaturais, enquanto eles escaneavam o quarto. O líder, um homem com uma cicatriz irregular atravessando sua sobrancelha esquerda, deu um passo à frente. Ele puxou uma fotografia amassada do bolso e a bateu no balcão. A viu? Sarah olhou para a foto. Era granulada, tirada de uma câmera de segurança 3 anos atrás em Seattle. Ela parecia mais jovem, aterrorizada, seus olhos arregalados e assombrados. Não, Sarah mentiu, seu batimento cardíaco constante. Ela havia aprendido a controlar seu pulso anos atrás. Uma necessidade para a sobrevivência. Parece que ela está em apuros, porém. O homem cicatrizado riu. Um som seco e bem-humorado. Ela roubou algo da matilha Blackwood. O rei quer de volta. O rei. O pano na mão de Sarah parou de se mover. Gideon Blackwood. O alfa dos alfas. O homem que uniu as matilhas da costa oeste através de puro comércio brutal e violência estratégica. Se os homens de Blackwood estavam tão longe a leste, ela não estava apenas sendo caçada. Ela estava sendo apagada. Não sei o nome, Sarah disse, virando-se de volta para a cafeteira. Vocês, meninos, querem café ou vão me deixar fechar? O homem cicatrizado sinalizou. Os outros 2 moveram-se para flanquear o balcão. Abandone o ato, Sarafina.
Rastreamos seu rastro de cheiro da estação de ônibus. É fraco, mas é você. Ômega. Ele cuspiu a palavra ômega como uma maldição. Você tem duas escolhas. O homem continuou, inclinando-se sobre o balcão, invadindo o espaço dela. Você vem quietamente e talvez o rei te deixe manter seus dedos, ou nós te arrastamos para fora, e eu deixo os meninos se divertirem um pouco antes de te jogarmos na jaula. Sara suspirou. Era um som pesado e lúgubre. Ela estendeu a mão por debaixo do balcão, mas não por uma arma. Limpa da garganta. Ela desligou a máquina de café. Você trouxe 12 homens, ela disse suavemente. O homem cicatrizado piscou. O quê? Eu posso sentir o cheiro dos outros. 6 ao redor do perímetro traseiro, 3 no SUV do outro lado da rua e vocês 3 idiotas aqui dentro. Sara finalmente olhou-o nos olhos. Suas íris eram de um marrom mel quente, mas naquele momento pareciam opacas, mortas. Você trouxe uma equipe da SWAT para uma garçonete ômega. Protocolo padrão, o homem zombou, estendendo a mão para o braço dela. Sara moveu-se. Ela não se transformou. Ela não desenvolveu garras. Ela pegou a cafeteira de café fervente que acabara de tirar do fogão e a esmagou diretamente no rosto do homem cicatrizado. Ele gritou, um som gutural molhado enquanto o líquido escaldante e os cacos de vidro o cegavam. Antes que os outros 2 pudessem processar a violência, Sara saltou sobre o balcão. Ela não correu para a porta. Ela correu na direção deles. Ela enfiou o joelho na virilha do segundo homem, ouvindo o estalo satisfatório da cartilagem, então girou e bateu um dispensador de açúcar de cerâmica na têmpora do terceiro. Ele caiu como um saco de cimento. Isso são 3, ela sussurrou. Ela chutou a porta dos fundos para abri-la e correu para a escuridão nevada do estacionamento. O ar frio mordeu sua pele, mas a adrenalina a transformou em combustível. Ela podia ouvir os gritos do SUV e o bate-papo de rádio dos homens circulando a parte de trás. Eles eram lobos, predadores de topo, mais rápidos e fortes do que qualquer humano. Mas Sara conhecia o terreno. Ela subiu apressadamente a escada enferrujada da torre de água atrás da lanchonete. Na metade do caminho, ela parou. Abaixo das sombras de lobos, feras enormes e desajeitadas, em plena transformação, estavam rasgando o beco. Ali está ela, um gritou, ainda em forma humana. Suba à torre! Tiros irromperam. Balas faiscaram contra os degraus de metal. Sara estremeceu quando um caco de metal arranhou sua bochecha, tirando sangue. Ela não continuou subindo. Ela puxou uma arma de sinalização da cintura de seus jeans roubada do kit de emergência da lanchonete meses atrás e apontou não para os homens, mas para o grande tanque de propano sentado ao lado da lixeira da lanchonete. Desculpe, S, ela murmurou. Ela puxou o gatilho. O sinalizador sibilou pelo ar, um rastro de vermelho na noite monocromática. Atingiu a válvula vazando do tanque. A explosão foi ensurdecedora. Uma bola de fogo irrompeu, jogando os lobos para trás e estilhaçando as janelas da lanchonete. A onda de choque sacudiu a torre de água, quase soltando Sara. No caos, em meio à fumaça e ao uivo de lobos feridos, Sara caiu da escada para o telhado da loja de ferragens adjacente. Ela correu, pulando de telhado em telhado, seus movimentos fluidos e silenciosos. Ela não parou até alcançar a linha de árvores da Floresta Nacional. A 3 milhas de distância, ela desabou contra um pinheiro, ofegando por ar, agarrando seu lado. Ela olhou de volta para a cidade. Luzes azuis estavam piscando à distância. Ela havia derrubado 3 lá dentro. A explosão teria incapacitado pelo menos mais 4. Os outros estariam espalhados, confusos, seus sentidos entorpecidos pela fumaça e o zumbido em seus ouvidos. 12 guerreiros. Metade estava fora da luta em menos de 3 minutos. Sara limpou o sangue de sua bochecha e olhou para o sangue em seus dedos. Era escuro, quase preto sob a luz da lua.
Venha me pegar, Gideon, ela sussurrou ao vento, mas traga mais sacos de cadáveres da próxima vez. A sala de reuniões em Seattle era feita de vidro e aço, com vista para a extensão cinzenta e chuvosa da cidade. Era estéril, fria e silenciosa, exceto pelo toque rítmico de uma caneta em uma mesa de mogno. Gideon Blackwood sentou-se à cabeceira da mesa. Ele tinha 30 anos, embora seus olhos carregassem o peso de séculos. Ele usava um terno de carvão sob medida que custava mais do que a lanchonete em que Sarah trabalhava, mas fazia pouco para esconder o poder bruto que irradiava dele. Ele tinha 6'4", com ombros largos e cabelo tão preto quanto a asa de um corvo. Sua mandíbula era afiada, sua barba por fazer meticulosamente cuidada, e seus olhos eram da cor de nuvens de tempestade, cinzentos, turbulentos e inteligentes. Ele não era apenas um alfa, ele era o rei alfa. Ele administrava um império corporativo que servia de fachada para a maior coalizão de lobisomens na América do Norte. Ele lidava com logística, segurança e tecnologia. Ele não lidava com fracasso. Repita isso, Silas. Gideon disse, sua voz perigosamente baixa. Silas, seu beta e chefe de segurança, estava perto da janela. Ele parecia desconfortável, mudando seu peso de um pé para o outro. Senhor, a equipe de extração, limpa a garganta. Eles falharam. Falharam? Gideon parou de bater a caneta. Eu enviei 12 dos meus melhores executores. Unidade 4, a mesma unidade que limpou o covil renegado em Portland no mês passado. Você está me dizendo que eles não conseguiram recuperar uma ômega fêmea? É complicado, Gideon. Silas abriu uma pasta e a deslizou pela longa mesa. Gideon a abriu. A primeira foto mostrava as ruínas da lanchonete de sal. A segunda mostrava uma enfermaria de hospital. Homens. Seus homens estavam em tração, embrulhados em bandagens, conectados a soros. Líder Marcos, queimaduras de third degree no rosto, cego de um olho. Executor Cole, testículos rompidos e um joelho estilhaçado. Executor Davin, concussão grave e hemorragia interna, Silas leu de seu tablet. Outros 4 têm ferimentos por estilhaços e perda de audição de uma explosão de propano. Gideon olhou fixamente para as fotos. Ele não parecia mais bravo. Ele parecia confuso. Ela teve ajuda? Uma matilha renegada? Uma rival? Não, senhor, Silas disse. Testemunhas e os homens sobreviventes confirmam que foi só ela. Ela utilizou o ambiente, armas improvisadas, táticas de guerrilha. Os locais dizem que ela trabalhou lá por 6 meses, quieta, mantinha a cabeça baixa. Limpa a garganta. Eles a chamavam de Molly. Gideon pegou a foto granulada de Serafina Hart de 3 anos atrás. A garota na foto parecia frágil. O relatório que ele estava lendo descrevia uma operativa de forças especiais, não uma ômega fugitiva. Uma ômega, Gideon murmurou, testando a palavra. Uma ômega que derrubou metade de um esquadrão de guerreiros em 3 minutos sem se transformar. Há algo mais, Silas acrescentou, hesitando. Cuspa para fora. O relatório tático diz que ela não apenas revidou, ela os pastoreou. Ela atraiu Marcos para um combate de perto para desabilitar a liderança, então usou a explosão para perturbar os sentidos da equipe do perímetro. Foi estratégico. Foi estratégia de nível alfa, Gideon. Gideon levantou-se e caminhou até a janela. Ele olhou para seu reflexo. Ele viu a besta dentro dele, andando, intrigada. Por anos, o conselho o havia pressionado para encontrar uma companheira. Eles desfilaram lobas de alta linhagem na frente dele, alfas e betas mimados, fortes e de raça pura, que o entediavam até as lágrimas. Ele precisava de alguém forte o suficiente para ficar ao lado dele. Não apenas geneticamente, mas espiritualmente. Ele havia enviado a equipe para coletar Serafina Hart, porque ela possuía um pendrive contendo dados sobre as finanças internas de sua empresa, roubados por seu ex-namorado, um contador de baixo nível
que desde então apareceu morto. Gideon havia assumido que a garota era uma ponta solta, uma vítima. Ele estava errado. Ela ainda está em Montana? Gideon perguntou. Os rastros desaparecem na Floresta Nacional Coutini. É terreno brutal, neve pesada. As matilhas locais estão se recusando a ir atrás dela. Eles dizem que uma nevasca está chegando. Limpa da garganta. Gideon abotoou a jaqueta de seu terno. Prepare o jato. Silas piscou. Senhor, você quer que eu envie a unidade 1? Não. Gideon virou-se, um sorriso predatório tocando seus lábios pela primeira vez em meses. Cancele minhas reuniões. Aterre a unidade 1. Cancele os caçadores de recompensas. Eu não entendo, Silas disse. Quem vai recuperá-la? Eu sou. Gideon caminhou até a porta, pegando seu casaco. Se ela é capaz de desmantelar meus homens assim, ela não é presa, Silas. Ela é um desafio, e eu não tenho tido um desafio há muito tempo. Ela é perigosa, Gideon. Silas avisou. Ela pode te matar. Gideon parou na porta, seus olhos cinzentos piscando ouro por uma fração de segundo. Ela pode tentar, mas traga o kit médico. Eu tenho a sensação de que vou precisar. E Silas. Sim, Alfa. Eu a quero viva. Se qualquer outra pessoa a tocar, eles respondem a mim. Ela ganhou o direito de enfrentar o rei. A Floresta Nacional Coutini não era um lugar para os vivos, não esta noite. A nevasca havia descido com a fúria de um deus desprezado, transformando o mundo em um vórtice rodopiante de cegueira branca e frio mordaz. A temperatura havia despencado para 20 décimos abaixo de zero. Sarafina tropeçou, suas botas rangendo através de 3 pés de neve fresca. Ela não conseguia mais sentir os dedos dos pés. A adrenalina que a havia carregado para fora da lanchonete e através da explosão estava diminuindo, substituída por uma exaustão oca e dolorosa. O arranhão em sua bochecha havia parado de sangrar, congelado pelo vento, mas o hematoma em suas costelas, onde ela havia batido na escada da torre de água, latejava a cada respiração irregular. Ela não estava mais correndo. Ela estava arrastando-se. Continue em movimento, ela disse a si mesma. Se você parar, você morre. Ela sabia que os lobos não a seguiriam nisto. Não os pistoleiros. Executores eram duros, mas eram predadores urbanos. Eles gostavam de seus SUVs aquecidos e coletes táticos. Eles não rastreariam uma única ômega em uma nevasca que poderia congelar os fluidos de um motor de carro. Mas ela também sabia que havia cometido um erro. Ela havia subestimado o rei. Um uivo perfurou o vento. Não era o latido caótico de uma matilha. Era um som singular, profundo e ressonante que parecia vibrar através das próprias árvores. Era o som de algo antigo, algo massivo. Sarah congelou, pressionando suas costas contra a casca áspera de um abeto Douglas. Ela enfiou a mão no bolso da jaqueta e puxou sua última arma, uma faca de bife serrilhada que havia furtado de Cells. Parecia um brinquedo em seus dedos dormentes. Ela fechou os olhos e focou em seus outros sentidos. Seu nariz ômega era fraco comparado ao de um alfa, mas o medo o aguçou. Ela o cheirou. Não o cheiro de cachorro molhado dos executores. Este cheiro era distinto. Cheirava a ozônio, pedra triturada e uísque escocês caro. Era inebriante e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele veio ele mesmo. A percepção a atingiu como um golpe físico. Gideon Blackwood estava aqui. Ela empurrou-se da árvore, forçando suas pernas a se moverem. Ela precisava de terreno elevado. Ela subiu apressadamente uma inclinação rochosa, escorregando no gelo, rasgando as unhas no granito congelado. Ela alcançou uma pequena crista com vista para um leito de riacho congelado. Abaixo dela, uma sombra se destacou da tempestade. Um lobo. Era a maior besta que ela já tinha visto. Sua pelagem era preta retinta, mais escura que a noite, absorvendo a pouca luz que a lua oferecia. Ele se movia pela neve profunda com uma facilidade aterrorizante, seus músculos rolando fluidamente sob a pelagem espessa.
Ele não estava rastreando suas pegadas. A neve havia coberto aquelas minutos atrás. Ele a estava rastreando. O lobo parou. Ele olhou para cima mesmo a 50 jardas de distância. Através da neve que caía, Sarah viu seus olhos brilhando em ouro, inteligentes. Eles se fixaram nos dela com uma precisão que a fez as pernas fraquejarem. Ele não rosnou, ele apenas a observou. Era um desafio silencioso. Corra, pequeno coelho. Vamos ver o quão longe você chega. Sarah não correu. Ela sabia que não conseguiria superar um alfa daquele tamanho. Em vez disso, ela olhou para o riacho congelado abaixo. O gelo estava fino no centro, onde a corrente era forte. Ela deslizou pelo barranco, tropeçando deliberadamente no gelo. Ela moveu-se para o centro, o gelo gemendo sinistramente sob seu peso. Ela segurou a faca para fora, sua mão limpa a garganta, tremendo. O lobo preto trotou pela margem. Ele pisou no gelo, seu peso distribuído perfeitamente. Ele se moveu lentamente, espreitando-a. Vamos, ela sussurrou, seus dentes batendo. Venha me pegar. O lobo avançou. Sarah não tentou desviar. Ela caiu no chão. Enquanto a besta massiva voava sobre ela, ela bateu o punho de sua faca no gelo exatamente onde uma fratura por estresse havia se formado. Rachadura. O som foi como um tiro. O gelo debaixo do local de aterrissagem do lobo estilhaçou-se. Gideon mergulhou na água gelada e corrente abaixo. Sarah recuou apressadamente, ofegando, rastejando em direção à margem. Ela havia feito isso. Ela havia jogado o rei Alfa em uma cova congelada. A corrente o arrastaria para debaixo do lençol de gelo. Ele se afogaria. Ela alcançou o chão sólido e desabou, olhando para o buraco negro no gelo. 1 segundo se passou. 2, eu o matei, ela pensou. Uma mistura de alívio e horror a invadindo. Eu acabei de matar Gideon Blackwood. Então uma enorme garra preta enganchou na borda do gelo. O gelo estilhaçou-se novamente enquanto o lobo se arrastava para fora da água com uma força impossível. Trêmula, molhada e furiosa, a besta ficou de pé na margem. A água em sua pelagem já estava congelando em pingentes de gelo, mas o fogo em seus olhos queimava mais forte do que antes. A forma do lobo cintilou, ossos estalando e se remodelando, pelos se retraindo na pele. Um momento depois, Gideon Blackwood estava ali. Ele estava nu, seu corpo esculpido como uma estátua grega, vapor subindo de sua pele enquanto seu metabolismo alfa queimava através do frio. Ele não parecia com frio. Ele parecia irritado. Ele caminhou em direção a ela, imperturbado pela tempestade, imperturbado pelo fato de que ele quase havia se afogado. Sarah tentou recuar apressadamente, mas suas costas atingiram uma parede de rocha. Ela estava presa. Gideon parou a 2 pés dela. Ele olhou para baixo, água pingando de seu cabelo escuro em seu peito largo. Isso, ele disse, sua voz um ronco baixo que vibrava em seu peito. Foi muito rude. Sarah avançou. Foi um movimento desesperado e selvagem. Ela enfiou a faca de estaca em direção ao abdômen dele. Foi lento, desajeitado, o produto de uma mulher que não tinha nada além de rancor. Gideon nem sequer estremeceu. Ele pegou o pulso dela no ar. Sua pegada era como um grilhão de aço. Ele não apertou forte o suficiente para quebrar o osso, mas apertou forte o suficiente para fazê-la largar a faca. Ela tilintou inutilmente sobre as rochas congeladas. Chega, Gideon disse. Ele a puxou para a frente. Sarah bateu em seu peito. O contato foi elétrico. Por 1 segundo, o mundo parou. O frio desapareceu. Uma onda de calor, calor puro e derretido, explodiu onde suas peles se tocaram. Não era apenas calor corporal. Era a faísca, o imperativo biológico que dizia a um lobisomem que eles haviam encontrado seu igual genético, seu par predestinado. Sarah ofegou, seus olhos arregalando-se. Não, limpa a garganta, ele não.
Qualquer um, menos ele. Gideon também congelou, suas pupilas dilatadas, engolindo o cinza de suas íris até que fossem vazios negros. Ele inalou bruscamente, cheirando-a propriamente pela primeira vez, sem a interferência da gordura da lanchonete ou do pinho da floresta. Baunilha-chuva e por baixo pólvora. Você, Gideon sussurrou, soando genuinamente perplexo. Você é minha não, Sarah gritou. Ela o atingiu com a cabeça. Foi um golpe sólido direto no nariz. A cabeça de Gideon foi jogada para trás. Sangue. Sangue alfa vermelho brilhante espirrou na neve. A maioria dos alfas teria quebrado o pescoço dela por isso. Gideon apenas riu. Era um som escuro e rico. Ele limpou o sangue do lábio com as costas da mão e olhou para ela com uma intensidade aterrorizante. Ardente, ele murmurou. Eu gosto disso. Ele se moveu mais rápido do que seus olhos podiam seguir. Um braço varreu por trás dos joelhos dela, o outro ao redor das costas dela. Ele a pegou sem esforço, erguendo-a alta contra seu peito. Me coloque no chão. Sarah se debateu, martelando os punhões contra os ombros dele. Era como bater em uma parede de tijolos. Se eu te colocar no chão, você vai congelar até a morte em 10 minutos, Gideon disse calmamente. Ele se virou e começou a caminhar de volta pelo caminho que veio. E já que meu lobo decidiu que você é importante, eu não posso deixar isso acontecer. Eu não sou importante. Eu sou uma garçonete. Uma garçonete que sabe como fazer uma fratura por estresse estrutural no gelo do rio. Gideon levantou uma sobrancelha. Pare de mentir, Sarafina. É um insulto para nós dois. Ele a carregou por uma milha através da nevasca. O calor que irradiava dele era a única coisa que a mantinha viva. Lentamente a luta se esvaiu dela. Seus tremores tornaram-se violentos, incontroláveis. Hipotermia estava se instalando. Fique comigo, Gideon comandou, sua voz se afiando. Não ouse fechar seus olhos. Eles alcançaram uma clareira onde um helicóptero preto elegante estava ocioso, seus rotores agitando a neve. Não era um helicóptero de resgate padrão. Era de grau militar, ostentando o brasão Blackwood. Gideon se abaixou sob os rotores e pulou para dentro da cabine. Vá, ele gritou para o piloto. Leve-nos para o jato agora. Ele chutou a porta para fechá-la, selando o rugido do vento. A cabine era quente, forrada de couro. Gideon sentou-se no banco, ainda segurando Sarah em seu colo. Ele pegou um cobertor térmico do kit de emergência e o enrolou firmemente ao redor dela. Silas, Gideon latiu no fone de ouvido. Senhor, eu pensei que você estava, eu a tenho. Prepare a enfermaria médica no jato. Ela está hipotérmica. E me traga um conjunto de roupas. Eu estou nu. Sarah, encolhida no cobertor, olhou para ele. Seus dentes estavam batendo tão forte que ela mal conseguia falar. Ela olhou para o peito dele, para o hematoma que estava cicatrizando rapidamente onde ela o havia atingido e as marcas de arranhões de suas unhas. Por quê? Ela sibilou. Gideon olhou para baixo. A brincadeira havia sumido. Seu rosto era duro, angular e severo. Você roubou algo de mim, ele disse. O drive? Onde está? Sarah soltou uma risada seca e histérica. Eu não tenho. A mão de Gideon apertou em seu ombro. Não minta para mim. Meus contadores disseram que os dados foram baixados para um drive encontrado em seu apartamento em Seattle. Você o pegou. Eu o peguei. Sarah sussurrou, sua visão embaçando enquanto o calor começava a machucar sua pele congelada. Mas eu o destruí. Gideon olhou fixamente para ela. Você destruiu um drive que valia 300 milhões de dólares. Não era dinheiro. Ela arrastou as palavras. Eram nomes. Lista de nomes. Que nomes? Os ômegas, ela sussurrou, seus olhos piscando para fechar. Os ômegas adormecidos. Os que são como eu. Gideon enrijeceu. O ar na cabine ficou pesado. Ômegas adormecidos. Ele repetiu suavemente. Esse programa era um mito.
um rumor da guerra antiga. Não um mito. Sarah respirou, sua cabeça balançando contra o peito dele. Eu era o número 7. Ela desmaiou. Gideon sentou ali, a vibração do helicóptero zumbindo através de seus ossos. Ele olhou para a mulher inconsciente em seus braços. Ela parecia tão pequena, tão frágil. Mas se o que ela disse era verdade, ela era uma arma viva. Uma assassina geneticamente modificada, criada por uma facção renegada do Conselho, projetada para parecer fraca, cheirar submissa e matar alfas quando suas guardas estavam baixas. E ela era sua companheira. Deus nos ajude a todos, Gideon sussurrou. O olho Blackwood era menos um avião e mais um palácio voador. Ele navegava a 45 mil pés, muito acima da tempestade que estava devastando Montana. O interior era de couro creme, madeira de nogueira e detalhes em ouro. Sarah acordou em uma cama que era mais macia do que qualquer coisa que ela já havia tocado. Por um momento, ela pensou que estava morta. Então o cheiro a atingiu antisséptico e aquele cheiro persistente de tempestade e uísque. Ela sentou-se. Ela estava usando um conjunto de pijama de seda que era vários tamanhos muito grande. Suas mãos estavam enfaixadas, sua bochecha estava costurada. Ela não estava em uma cela. Ela estava na suíte master do jato. A porta abriu. Gideon entrou. Ele estava vestido agora, usando um terno preto novo, embora tivesse esquecido a gravata. Ele segurava um copo de cristal de líquido âmbar em uma mão. Você esteve dormindo por 6 horas, ele disse, caminhando até uma cadeira em frente à cama e sentando-se. Ele cruzou suas pernas longas. Sarah puxou o duvete até o queixo. Onde estamos? Sobre Idaho, tecnicamente voltando para Seattle. Eu não vou voltar para lá. Ela disse, o pânico aumentando. Eles vão me encontrar. Quem? Gideon perguntou. Ele tomou um gole de sua bebida. As pessoas que te treinaram, aqueles que te fizeram uma dormente? Sarah ficou pálida. Eu não deveria ter te contado isso. Você estava delirante. A verdade tende a derramar quando você está congelando até a morte. Gideon inclinou-se para a frente, seus cotovelos em seus joelhos. Aqui está o que eu não entendo, Sarafina. O programa dormente foi encerrado 10 anos atrás. Todos os sujeitos foram supostamente eutanasiados. Como você está viva? Eu corri, ela disse, sua voz dura. Eu tinha 14. Eu matei meu manipulador e corri. Os olhos de Gideon se estreitaram. E o drive? Meu ex-namorado o encontrou. Ele não sabia o que era. Ele pensou que era material de chantagem corporativa sobre você. Ele tentou vendê-lo. É por isso que ele morreu. As mãos de Sarah tremeram. Eu o peguei de volta para proteger os outros. A lista de nomes naquele drive é uma lista de alvos. Se o conselho descobrir que ainda estamos vivos, eles nos caçarão. Limpa aí a garganta. Gideon ficou em silêncio por um longo tempo. Ele estudou o rosto dela procurando a mentira. Ele não encontrou nenhuma. Você acha que eu sou parte do conselho? Gideon afirmou. Você é o rei Alfa. Você é o conselho. Eu sou o rei. Gideon corrigiu. O conselho é um grupo de homens velhos que pensam que me controlam. Nós não somos o mesmo. Limpa a garganta. Ele se levantou e caminhou até a cabeceira da cama. Ele colocou o copo na mesa de cabeceira. Eu tenho uma proposta para você, número 7. Sarah arrepiou-se com o nome de código. Meu nome é Sarafina. Sarafina, Gideon corrigiu, sua voz caindo uma oitava, deslizando para aquele tom de comando que fazia sua pele arrepiar. Você está sendo caçada pelas pessoas que te criaram. Você também está sendo caçada pelos meus inimigos que acham que você tem meus dados financeiros. Você não tem para onde ir. Eu estava bem até você aparecer, ela estalou. Você estava trabalhando em uma lanchonete, mas isso não está bem. Isso é esconder. Gideon inclinou-se sobre ela, colocando as mãos no colchão de cada lado de seus quadris, prendendo-a. Eu posso te proteger. Ninguém toca no que me pertence. Eu não pertenço a você, ela sibilou.
Eu não me importo com a faísca. Eu não me importo com biologia. Eu não sou um animal de estimação. Gideon sorriu. Eu não quero um animal de estimação. Eu tenho muitos desses. Eu quero uma parceira. Uma parceira. Meu chefe de segurança é bom, mas ele pensa como um soldado. Você, Gideon olhou para as mãos enfaixadas dela. Você pensa como uma sobrevivente. Você derrubou meus melhores homens com uma cafeteira e um tanque de propano. Eu preciso desse tipo de pensamento. Você quer me contratar? Sarah perguntou incrédula. Eu quero te reivindicar, Gideon disse sem rodeios. Mas estou disposto a começar com contratar. Você trabalha para mim. Você me ajuda a erradicar os traidores no conselho que estão reiniciando o programa dormente. Em troca, eu te dou proteção, limpa a garganta, recursos e as cabeças dos homens que te machucaram. Sarah olhou fixamente para ele. Era um pacto com o diabo. Mas olhando para seus olhos cinzentos, ela viu algo que não esperava. Verdade. E se eu disser não, então eu aterro este avião, te dou $5.000 e te desejo sorte. Você estará morta em uma semana. Sarah mordeu o lábio. Ela sabia que ele estava certo. Bem, ela sussurrou, eu vou te ajudar, mas eu durmo no meu próprio quarto e você não me toca a menos que eu diga. Gideon levantou-se, um brilho triunfante em seus olhos. Feito! O interfone zumbiu. Senhor, a voz do piloto estava tensa. Temos um problema. Gideon tocou seu fone de ouvido. Relatório. O controle de tráfego aéreo de Seattle acabou de negar nossa autorização de pouso. Eles dizem que há uma ameaça de segurança na pista. E, senhor, estou captando 2 jatos de combate no radar. Eles não são militares. Gideon praguejou. Ele olhou para Sarah. Quem mais sabe que você está neste avião? Ele perguntou. Os olhos de Sarah arregalaram-se. O drive. Ele tinha um rastreador, um sinal passivo. Eu pensei que destruí-lo mataria o sinal. Mas se você engoliu um componente ou se ele se esfregou em você, Gideon percebeu. Eles não estão aqui por mim, Sarah disse, balançando as pernas para fora da cama. Ela ignorou a dor em suas costelas. Eles estão aqui para te explodir do céu, para que não haja testemunhas. Gideon moveu-se para a janela. 2 formas escuras estavam cortando as nuvens, flanqueando o jato particular. Mercenários, Gideon rosnou. Sterling? Victor Sterling? Sarah perguntou. O Alfa do Leste. O mesmo. Gideon virou-se para ela. Você consegue lutar? Sarah arrancou o soro de seu braço, sangue jorrando. Ela não estremeceu. Ela se levantou, balançando ligeiramente, mas seus olhos estavam claros. Me dê uma arma, ela disse. Gideon sorriu. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de um lobo prestes a ir para a guerra. Ele enfiou a mão em sua jaqueta e puxou uma pistola prateada elegante. Ele a entregou a ela pelo cabo primeiro. Bem-vinda à equipe, Sarafina, ele disse. Tente não me atirar. O avião guinchou violentamente enquanto um tiro de advertência traçador zumbia pela asa. Segurem-se, Gideon gritou. O jato entrou em um mergulho íngreme. O It Blackwood gritou. Era um guincho mecânico de metal se rasgando e hidráulicos falhando enquanto o motor direito explodia, engolfado em uma bola de fogo laranja que iluminava as nuvens escuras sobre as montanhas Cascade. Apertem-se! Gideon rugiu, sua voz cortando os claxons de alarme ensurdecedores. Ele não se apressou por um paraquedas. Ele não correu para a cabine. Ele se jogou sobre Sarafina, prendendo o corpo dela no canto do assento de banco de couro, usando sua própria estrutura massiva como um escudo. Sarah sentiu o poder alfa jorrar dele, um campo de força tangível de instinto protetor. Ela enterrou o rosto no peito dele, sentindo o terror e a fúria em seu cheiro. Bennett! Gideon gritou nos comunicadores. Status! Os hidráulicos se foram, Alfa! A voz do piloto estava tensa, mas calma. Não consigo mantê-la nivelada. Estamos caindo nas colinas. 3 minutos para o impacto. Vou mirar na linha das árvores para amortecer nossa queda.
Faça isso, Gideon comandou. Ele olhou para Sara. Seus olhos cinzentos estavam selvagens, as pupilas dilatadas. Ouça-me. Quando batermos, a fuselagem provavelmente se partirá. Se sobrevivermos ao impacto, a equipe de extermínio de Sterling estará no chão dentro de 10 minutos. Eles rastrearam o transponder. Eu tenho a arma, Sara disse, sua voz tremendo, mas sua pegada na pistola de prata era apertada como ferro. Boa, garota. Gideon afastou um cacho rebelde de sua testa. Se eu estiver inconsciente, você me deixa. Você corre. Não vai acontecer, ela retrucou. O mundo inclinou-se violentamente. A gravidade tornou-se um peso esmagador. As janelas estilhaçaram-se enquanto a cabine pressurizada comprometia-se. O rugido do vento era ensurdecedor. Árvores, pinheiros maciços, começaram a passar pelas janelas, estalando como fósforos contra o casco. O impacto foi como ser atingido por um trem de carga. O jato arou através da floresta, arrancando asas, rasgando a terra e finalmente chegando a uma parada rangente e estridente contra uma face de penhasco de granito. A escuridão os engoliu. Sara acordou com o cheiro de combustível de avião e sangue. Ela estava presa, não por detritos, mas por Gideon. Ele estava caído sobre ela, peso morto. Gideon, ela empurrou os ombros dele. Ele gemeu, um som baixo e dolorido. Ele se moveu, tossindo, e rolou para fora dela. Um pedaço de metal irregular do compartimento superior havia cortado sua jaqueta e entrado em seu ombro. Sangue estava encharcando sua camisa branca, escuro e ominoso, mas ele estava se movendo. Status, ele sibilou, seus olhos se abrindo bruscamente. O ouro em suas íris estava tremeluzindo, seu lobo lutando para curar o trauma. Estamos vivos, Sara sussurrou. Ela escaneou a cabine. Estava dizimada. A frente do avião havia sumido. Bennett provavelmente estava morto. A parte de trás estava aberta para o ar da noite. Neve estava entrando, misturando-se com a fumaça. Gideon cerrou os dentes e arrancou o caco de metal de seu ombro. Ele não gritou, apenas soltou um assobio agudo. Precisamos nos mover. O tanque de combustível está rompido. Se uma faísca o atingir, eles tropeçaram para fora dos destroços para o ar gelado da montanha. A neve aqui era profunda até a cintura. O silêncio da floresta era estranho após o caos do acidente. Mas o silêncio não durou. Rotores de helicóptero, não do tipo de resgate. 2 helicópteros pretos foscos pairavam sobre o local do acidente, suas luzes de busca cortando as árvores. Cordas caíram. Homens em equipamento tático começaram a descer em rapel. 6, 10, 12 deles, mercenários. Gideon cuspiu. Ele se apoiou em uma árvore, seu rosto pálido pela perda de sangue. Sterling contratou a mão vermelha. Eles caçam sobrenaturais por esporte. Sara verificou o carregador da pistola. 12 cartuchos mais um na câmara. Você pode se transformar? Ela perguntou. Se eu me transformar agora, a cura vai desacelerar. Eu vou sangrar mais rápido em forma de lobo, Gideon admitiu. Estou em 50%, Sarafina. 50 é melhor que 0. Ela olhou para as luzes que se aproximavam das equipes táticas. Eles estavam se movendo em uma formação de pincer. Fique aqui. Atraia o fogo deles. Vou flanqueá-los. Não. Gideon agarrou o pulso dela. Você não é uma soldada. Sara olhou para ele. Pela primeira vez, ela deixou a máscara cair completamente. A garçonete cansada mas tinha sumido. Em seu lugar estava o número 7, o produto de um laboratório projetado para matar deuses. Eu não sou uma soldada, Gideon. Ela disse, fria como gelo. Eu sou um bisturi. Ela puxou seu pulso para libertá-lo e desapareceu nas sombras. Gideon a viu partir, atordoado. Ela não fez um som. Ela não deixou uma pegada. Ela simplesmente deixou de existir no espectro visível. Um mercenário entrou na clareira, seu rifle levantado. Alvo adquirido. O alfa está perto da árvore. Ele está ferido. Faça o tiro.
Uma voz estalou no rádio. O mercenário apertou o dedo no gatilho. Estalo. O mercenário sacudiu-se violentamente, então desabou. Sarah estava atrás dele, tendo emergido da própria neve. Ela havia cortado seu tronco cerebral com uma faca de combate que ela havia pego de seu próprio cinto antes que ele soubesse que ela estava ali. Ela pegou seu rifle de assalto. A sinfonia caótica de violência que se seguiu foi algo que Gideon nunca esqueceria. Sarafina moveu-se como fumaça. Ela era um borrão de violência. Ela não lutou como um lobisomem. Ela não dependeu de força bruta. Ela usou alavancagem, velocidade e impiedade. Ela atirou em joelhos. Ela usou o ambiente. Ela virou seus próprios rádios contra eles, sussurrando coordenadas falsas para atraí-los para armadilhas. Homem abatido. Setor 4. Onde ela está? Não consigo vê-la. Ela não é uma ômega. A inteligência estava errada. Ela é um fantasma. Gideon, abastecido por uma mistura de orgulho e admiração aterrorizante, forçou-se a ficar de pé. Ele não podia deixar sua companheira lutar sozinha. Ele deixou a mudança o tomar. Ossos estalaram, pelos brotaram. O enorme lobo preto explodiu de sua forma humana, rugindo um desafio que sacudiu a neve restante das árvores. Os 6 mercenários restantes congelaram. Eles estavam presos entre um lendário lobo alfa e uma assassina invisível. O lobo rasgou o centro de sua formação. Uma bola de demolição de dentes e garras. Ele não matou. Ele mutilou. Ele quebrou. Ele aterrorizou. Ele os fez recuar. Enquanto isso, Sarah estava na crista. Ela levantou o rifle, olhou através da mira e deu 3 tiros em rápida sucessão. Bang, bang, bang. 3 homens caíram. O silêncio caiu sobre a montanha. O lobo preto estava em meio à carnificina, ofegante, vapor subindo de seu focinho ensanguentado. Ele olhou para a crista. Sarah estava ali, silhueta contra a lua. Ela largou o rifle e deslizou pelo barranco. Ela caminhou até o lobo. Ele estava rosnando baixo em sua garganta, a adrenalina ainda alta. Ela não estremeceu. Ela estendeu a mão e a colocou no focinho dele. Acabou, Gideon, ela sussurrou. Para baixo. O comando foi suave, mas a autoridade era absoluta. O rei alfa, o lobo mais limpa na garganta, temido na costa oeste, Wedge suavemente. Ele se inclinou para o toque dela e então lentamente desabou na neve, transformando-se de volta em sua forma humana. Ele estava nu, sangrando e tremendo. Sarah tirou a jaqueta e a colocou sobre ele. Ela se ajoelhou na neve, puxando a cabeça dele para o seu colo. Você é louca, Gideon sussurrou, seus olhos se fechando. Eu sou cara, ela corrigiu, uma lágrima finalmente escapando de seu olho. Não ouse morrer em mim, Blackwood. Eu nem sequer recebi meu primeiro salário. A propriedade Blackwood não parecia uma casa. Ela limpa a garganta, parecia uma fortaleza construída para desafiar o oceano. Empoleirada nos penhascos de obsidiana irregulares da costa do Oregon, era uma obra-prima expansiva de aço, ardósia e vidro reforçado. Para o mundo, era o retiro de um bilionário recluso. Para o subterrâneo sobrenatural, era o covil do leão, o principal reduto do rei Alfa. Por 2 semanas, Sarafina Hart havia sido uma prisioneira dentro de suas paredes, uma prisioneira mimada, protegida e em recuperação. Limpa da garganta, mas uma prisioneira, no entanto. Ela acordou com um suspiro, seu corpo sacudindo-se ereto nos lençóis de seda. Sua mão voou instintivamente para a fronha, procurando por uma faca que não estava ali. Calma. Uma voz profunda roncou do canto do quarto. Você está segura. Você está na ala oeste. Sarah piscou, seu coração martelando contra suas costelas. O quarto estava banhado na luz cinzenta de uma manhã costeira. Gideon sentou-se em uma poltrona de couro junto à janela do chão ao teto, um tablet em sua mão. Ele estava usando calças de moletom cinza folgadas e uma camiseta preta que esticava contra seu peito.
Sua recuperação havia sido sobrenatural. O enorme corte em seu ombro do acidente de avião era agora apenas uma cicatriz rosa. Sarah, no entanto, era humana o suficiente para ainda sentir cada hematoma. Suas costelas estavam enfaixadas, sua bochecha ainda estava sensível, e sua mente era uma bagunça fraturada de adrenalina e exaustão. Eu quase matei a empregada ontem. Sarah sussurrou, olhando para suas mãos. Ela deixou cair uma toalha. Eu a tinha presa contra a parede pela garganta antes mesmo de perceber o que estava fazendo. Gideon colocou o tablet de lado e caminhou até a cama. Ele sentou na beirada, o colchão afundando sob seu peso. Ele não estendeu a mão para tocá-la. Ele havia aprendido rapidamente que ela precisava de espaço quando acordava pela primeira vez. Martha está bem, Gideon disse suavemente. Ela trabalhou para alfas a vida inteira. Ela já viu pior do que uma reação reflexa de uma guerreira traumatizada. Eu não sou uma guerreira, Gideon, Sarah disse, sua voz tremendo com autoaversão. Eu sou uma dormente, uma armadilha biológica. O conselho me projetou para ser uma sociopata. Se eu ficar aqui, é apenas uma questão de tempo antes que eu machuque você ou sua matilha. Os olhos de Gideon, geralmente da cor de nuvens de tempestade, escureceram para um preto carvão. É isso que você pensa? Que você está quebrada? Eu acho que sou perigosa. Bom, Gideon disse, inclinando-se, porque a paz é uma mentira, Sarafina. Eu não preciso de uma pacifista. Eu preciso de alguém que entenda a natureza da guerra em que estamos. Ele se levantou e ofereceu a ela uma mão. Vista-se. Há algo que você precisa ver. Sarah vestiu as roupas que lhe haviam sido fornecidas. Calças cargo pretas, botas de combate e um suéter térmico justo. Estava muito longe do uniforme de garçonete na lanchonete Esses e parecia terrivelmente natural. Ela seguiu Gideon pelos corredores sinuosos da propriedade. O lugar estava repleto de segurança, não os executores padrão que ela havia lutado em Montana, mas a guarda real. Estes homens e mulheres tinham 7 t de altura, irradiando poder que tornava o ar denso e difícil de respirar. No entanto, enquanto Gideon passava, eles baixavam suas cabeças em submissão absoluta. E quando eles olhavam para Sarah, eles não a olhavam com o desdém geralmente reservado para ômegas. Eles a olhavam com cansaço, respeito. Eles sabiam quem ela era. Eles sabiam que ela era a única que tirou o rei deles de uma fuselagem em chamas. Gideon a levou para uma sala circular no centro da propriedade. A sala de guerra. As paredes estavam forradas com telas. No centro estava uma enorme mesa holográfica exibindo um mapa da costa oeste. Em pé, ao redor dela estavam 3 pessoas. Silas, seu beta, uma mulher de aparência severa com cabelo prateado, e um homem em um terno sob medida que cheirava a tinta e burocracia. Eles pararam de falar quando Sarah entrou. Ela não deveria estar aqui dentro, Alfa. A mulher de cabelo prateado disse, sua voz afiada. Isso é apenas autorização de alto conselho. Se ela sair, eu saio, Gideon disse calmamente. Ele puxou uma cadeira para Sarah. Sente-se. Sarah sentou. Ela sentiu os olhos da sala perfurando-a. Relatório, Gideon comandou. Silas limpou a garganta, parecendo exausto. O acidente foi girado como uma falha mecânica. A mídia está comprando isso por enquanto, mas o submundo sabe a verdade. Victor Sterling está se gabando disso em canais privados. Ele está alegando que matou o rei. Deixe-o se gabar, Gideon disse, seus dedos tamborilando na mesa. Isso o torna descuidado. Há mais, o burocrata disse nervosamente. O conselho emitiu uma intimação. Eles querem Sarafina Hart entregue para avaliação sobre a violação do Código Ômega. Eles estão citando as leis de protocolo dormente de 2014. Eles dizem que ela é tecnologia contrabandeada, não uma pessoa. Sarah sentiu um calafrio frio percorrer sua espinha. Tecnologia contrabandeada. Isso era tudo o que ela era para eles. Uma máquina defeituosa.
Eles ameaçaram sancionar a matilha Blackwood se não cumprirmos em 48 horas. A mulher de cabelo prateado acrescentou: Gideon, não podemos lutar contra o Conselho e Sterling ao mesmo tempo. A lógica dita que cortemos a ponta solta. Ela olhou diretamente para Sarah. Sarah levantou-se e sua cadeira arranhou ruidosamente contra o chão. Ela está certa. Sente-se, Gideon disse. Não foi um pedido. Foi um comando alfa, vibrando com poder. Sarah congelou, seus joelhos fraquejando ligeiramente, mas ela lutou contra isso. Ela o encarou. Eu não vou deixar você destruir seu reino por mim. Eu vou me entregar. Eu posso derrubar pelo menos 3 dos anciãos do conselho antes que eles me derrubem. É uma boa troca. A sala ficou em silêncio mortal. A mulher de cabelo prateado olhou para Sarah com olhos arregalados. Gideon levantou-se lentamente. Ele caminhou ao redor da mesa até estar a polegadas de Sarah. Ele ignorou seus generais. Ele ignorou o mapa. Ele olhou apenas para ela. Você acha que isso é sobre caridade? Gideon perguntou, sua voz baixa e perigosa. Você acha que eu te salvei? Porque eu senti pena da cadela vadia na neve. Sim, Sarah estalou. Ou por causa da biologia do laço de acasalamento segurando a coleira. O laço de acasalamento me faz querer te proteger, Gideon admitiu. Mas não é por isso que estou te mantendo. Ele se virou para a mesa holográfica e passou a mão. O mapa mudou. Mostrava uma complexa rede de transações financeiras, contas offshore e empresas de fachada. O drive que você destruiu, Gideon se dirigiu à sala. Sarafina o memorizou antes de esmagá-lo. Não foi? Sarah piscou. Eu tenho memória fotográfica. Era parte do condicionamento. Recite o número da conta para a Holding Cayman de Victor Sterling. Gideon desafiou. 77 Alpha, verificar 902. Sarah recitou automaticamente. Número de roteamento terminando em 445. Silas digitou. A tela piscou vermelho e depois verde. Acesso concedido. Santa Psicoco. Silas respirou. É todo o fundo secreto. Prova que Sterling está subornando os anciãos do conselho. Gideon se virou para Sarah. Um sorriso lento e predatório se espalhou pelo rosto dele. Ela não é uma ponta solta, Gideon anunciou aos seus generais. Ela é a arma, e eu sou o único que sabe como mirá-la. Ele olhou para a mulher de cabelo prateado. Diga ao conselho que Sarafina Hart não é contrabando. Diga a eles que ela está sob a proteção pessoal do rei, e diga a eles que, se a quiserem, eles podem vir ao portão da frente. Eu o deixarei destrancado. Ele os dispensou com um aceno de mão. Deixem-nos. Quando a sala se esvaziou, o silêncio era pesado. Gideon caminhou até as portas da varanda e as abriu, deixando o rugido do oceano inundar a sala. Ele saiu e Sarah o seguiu. O vento chicoteou o cabelo dela pelo rosto. A queda para o oceano era de 300 pés direto para baixo. Era aterrorizante e bonito. Você está declarando guerra ao mundo, Sarah disse, encostada na grade. Por uma ômega. Pela minha ômega, Gideon corrigiu. Ele enfiou a mão no bolso. Sarah enrijeceu, esperando uma arma, um drive, um documento. Ele puxou um anel. Era austero, brutal e elegante. Uma banda de titânio preto com uma veia de meteorito bruto e não polido passando pelo centro. Não brilhava, absorvia a luz. Eu não me dou bem com romance, Gideon disse, sua voz tensa ligeiramente. Eu não dou flores. Eu não faço poesia. Eu sou um homem de violência e negócios. Ele pegou a mão esquerda dela. Sua pegada era quente, áspera e calejada. Mas eu estive sozinho por muito tempo, Sarafina. Eu estive cercado por bajuladores e pessoas que querem meu poder. Quando o avião estava caindo, quando pensei que tínhamos 10 segundos de vida restantes, meu único arrependimento não foi o reino.
Não foi o dinheiro. Foi que eu não tive tempo suficiente para te desvendar. Sara sentiu lágrimas picar em seus olhos, lágrimas quentes e irritadas. Eu estou quebrada, Gideon. Eu tenho pesadelos, eu tenho gatilhos, eu posso nunca ser normal. Eu não quero o normal, Gideon disse ferozmente. Mulheres normais não pulam de torres de água. Mulheres normais não atiram em mercenários em uma nevasca. Ele deslizou o anel para o dedo dela. Serviu como se tivesse sido forjado de seus próprios ossos. Nas leis antigas, antes que o conselho as corrompesse, o alfa não apenas reivindicava a ômega. A ômega reivindicava o alfa. Era um pacto mútuo de sobrevivência. Você cobre meus pontos cegos, eu cubro os seus. Ele olhou nos olhos dela, procurando a resposta. Sarafina Hart, você ficará ao meu lado enquanto queimamos o império de Sterling até o chão? Você será minha rainha. Não para sentar em um trono, mas para lutar na lama. Sara olhou para o anel. Ela olhou para a cicatriz no ombro dele que ele havia recebido por ela. Ela sentiu a faísca em seu peito. Não um brilho agora, mas uma fogueira rugindo. Ela parou de lutar contra o instinto. Ela parou de lutar contra o lobo dentro dela que o havia reconhecido na neve. Com uma condição, ela disse, sua voz firme. Gideon levantou uma sobrancelha. Diga a. Sterling é meu, ela disse. Você pode pegar o dinheiro dele, você pode pegar as terras dele. Mas quando o encontrarmos, eu puxo o gatilho. Gideon sorriu. Era o sorriso do diabo encontrando seu pecado favorito. Limpa a garganta, feito. Ele a puxou para perto, suas mãos emaranhando-se em seu cabelo, e a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi uma colisão. Tinha gosto de maresia, perigo e uma promessa de devastação absoluta para quem ousasse ficar em seu caminho. Enquanto se separavam, o som de um helicóptero se aproximava à distância. Silas subiu na varanda, parecendo pálido. Senhor, Silas disse, temos uma situação. Sterling acabou de entrar ao vivo na televisão nacional. Ele está desafiando sua reivindicação ao trono. Gideon não olhou para trás. Ele manteve o braço em volta da cintura de Sara, puxando-a para perto de seu lado. Deixe-o falar, Gideon disse, olhando para o horizonte onde uma tempestade estava se formando. Ele está apenas fazendo um teste para seu funeral. Sara tocou o metal frio do anel em seu dedo. Ela olhou para o helicóptero se aproximando, então para Gideon. Seu medo havia desaparecido, substituído por uma clareza fria e cristalina. Prepare o jato, Silas, Sara comandou, sua voz ecoando com uma nova autoridade que fez o beta parar. Gideon olhou para ela, o orgulho irradiando dele em ondas. Você ouviu a rainha, Gideon disse. Temos uma matilha para caçar. E essa é a história de Sarafina Hart e Gideon Blackwood. De uma garçonete de lanchonete de cidade pequena à rainha do rei Alfa, provando que a patente não determina a força. O espírito, sim. Mas aqui está a pergunta para vocês. Gideon estava pronto para queimar todo o seu reino para protegê-la. Mas ele também a colocou bem nas linhas de frente. Você acha que um verdadeiro alfa protege sua companheira do mundo? Ou lhe dá as armas para lutar contra ele? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu realmente quero ver seus debates sobre este. Se você gostou desta história, por favor, clique no botão de curtir. Isso ajuda o algoritmo a encontrar mais membros da matilha. E se você ainda não o fez, inscreva-se e toque o sino para não perder a parte 2 desta saga, onde talvez vejamos Sarafina derrubar todo o conselho. Obrigado por assistir e fique